Olá, eu sou a Gabriela Rodrigues, sou professora de Educação Física, possuo habilitação tanto para o bacharelado quanto a licenciatura e minha titulação mais recente é o mestrado profissional em Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa para a formação de professores. Hoje trago uma breve apresentação acerca dos jogos cooperativos. Então, vou compartilhar minha tela para vocês e espero que vocês apreciem o conteúdo. Jogos cooperativos e já buscando uma compreensão acerca da palavra cooperação. Quando eu penso em cooperar com alguém, significa que eu vou doar das minhas habilidades, vou doar do meu conhecimento, vou doar para o outro aquilo que eu consigo fazer. E na mesma premissa, de buscar compreender o que o outro também consegue me auxiliar. Portanto, os jogos cooperativos são atividades em grupo que despertam a consciência de cooperação e promovem efetivamente a ajuda entre as pessoas. Considera-se o outro que joga como um parceiro e não como adversário. Quais são os objetivos que eu posso ter para, então, utilizar os jogos cooperativos com um grupo de indivíduos? Seja na infância, seja na juventude, até mesmo na idade adulta, pensando já no âmbito corporativo, como ginástica laboral em uma empresa, por exemplo. Compartilhar sentimentos, unir as pessoas, despertar coragem, despertar liderança. Então, dentre esses 4 objetivos, eu vou ter um macro objetivo, um objetivo maior entre eles, que vai ser o crescimento pessoal coletivo, ou seja, todos vão buscar o seu próprio crescimento, mas se utilizam de características dos outros para que esse crescimento aconteça, seja pelo aprendizado, seja pela união, seja pela liderança. Vou compartilhar agora um pequeno vídeo que nos mostra de uma maneira bem lúdica como que essa cooperação ela pode ser importante nesse sentido. It's smarter to travel in groups. Peça publicitária, que nos traz essa ideia de que viajar em grupos seria mais esperto, seria mais inteligente, justamente porque quando nós estamos com outras pessoas, as chances de que a gente passe por alguma intercorrência são menores. Por quê? Porque a gente pode utilizar da experiência, da maturidade de outras pessoas, da coragem de outras pessoas. Então, tudo isso vai auxiliar e por isso que nesse recorte, nesse pequeno vídeo, traz essa brincadeira de que estar em grupo sempre é mais esperto.
Vamos falar um pouco agora sobre as categorias dos jogos cooperativos, né? Porque nós podemos ter algumas características bem específicas de cada tipo de categoria que vai se aliar, né, aos meus objetivos para aquele grupo, para aqueles indivíduos no qual eu quero aplicar o jogo cooperativo. Então, o jogo sem perdedores é uma categoria no qual a gente tem a plena cooperação, né? Todos vão jogar unidos e todos vão ganhar juntos, né? E basicamente essa categoria tem no seu fim, né, a participação e a vitória de todos os participantes. Então eu vou ter lá um objetivo, né, um desafio para alcançar e o grupo como um todo, se concluir esse desafio, vence o jogo, né? Já na categoria de resultado coletivo, existe a divisão entre duas ou mais equipes, no qual a forma tradicional, né, seria de uma competir com a outra. Mas nesse caso do jogo cooperativo, a categoria resultado coletivo vai buscar um resultado final, no qual vai depender do esforço da participação coletiva, no qual o objetivo principal é que todos consigam jogar juntos. Quando falamos da categoria cooperativo de inversão, nós vamos envolver equipes, né, mas que nós vamos acabar desviando um pouquinho a atenção desses participantes do resultado e voltar essa atenção deles para o desenvolvimento e evolução do próprio jogo. Então, nós vamos inverter o grande objetivo da parte de resultado e da vitória em si, e sim a evolução do próprio jogo. Já na categoria de rodízio de jogadores, nós vamos mudar um pouco os jogadores das equipes, né? E vamos executar algum movimento, pode ser técnico daquele próprio jogo, por exemplo, o saque no voleibol, né? E nós podemos fazer o saque sendo feito o rodízio, né? Como exemplo, entre os próprios jogadores da equipe, que seria o mais tradicional do voleibol, ou aquele que sacar só poderá sacar novamente se for para outra equipe, por exemplo, né? Então, isso a gente acaba adaptando para um esporte que já é bem conhecido, que os fundamentos do esporte também são bastante reconhecidos, mas de uma maneira que a gente possa introduzir e induzir a categoria de jogo cooperativo. Assim como num caça-bandeira, que é um jogo popular bastante conhecido, nós também podemos fazer com que os jogadores façam essa troca, esse rodízio, que é muito bem utilizado no ambiente quando eu tenho idades muito heterogêneas, né, onde eu tenho aqueles grupos que já se conhecem e grupos que não se conhecem, aí fica as famosas panelinhas, né, então a gente pode utilizar para esses momentos. A inversão de jogador é uma categoria que vai se utilizar de um integrante que marca aquele ponto ou que alcança o objetivo daquele jogo, ele passa a jogar no time oposto, que é um pouco diferente do rodízio de jogadores que nós vimos recentemente no slide anterior. E no semi-cooperativo, né, nós vamos evitar que alguns participantes sejam apenas coadjuvantes daquela atividade e comecem, então, a direcionar a participação efetiva de todos os integrantes para estimular a cooperação entre eles. Então, por que a gente utiliza esse estilo de jogo? Nós precisamos utilizar quando a gente não quer valorizar o fato de perder ou ganhar, quando, porventura, nós vamos precisar evitar que alguns participantes sejam eliminados daquele jogo a todo momento, procurar, né, manter todos incluídos até o final daquele jogo, facilitar o processo criativo para que esses indivíduos que estejam ali possam realmente identificar outras possibilidades de jogar ou estratégias para alcançar o objetivo final. A própria flexibilização das regras. E, por fim, né, evitar estimular a agressividade e o confronto individual ou coletivo. Muitas vezes nós nos deparamos com um ambiente em que aquele grupo de pessoas já é muito competitiva naturalmente, né? É da sua essência competir.
Então, muitas vezes, dependendo do que eu estou trabalhando com aquele grupo, se é um período de competição escolar, por exemplo, ou de competição do clube, né, em que no esporte coletivo eles já estão ali muito competitivos entre si e eles já não conseguem mais explorar as suas potencialidades, justamente porque a competição está muito alta, esse tipo de jogo pode sim trazer reflexões importantes para o profissional que está à frente deles, né, o treinador, enfim, alguém que possa guiá-los, né, a entender e interpretar essas situações dos jogos cooperativos. Que eu trago uma tabela de uma obra do Fábio Broto, que é muito interessante, não é tão recente, é de 2002, mas é um clássico que fala sobre os jogos cooperativos, justamente comparando, né, o jogo cooperativo com os jogos competitivos. Então, eu gostaria aqui de fazer acender uma luz, né, justamente nessa comparação entre os dois, né? Principalmente quando a gente fala em vitória compartilhada e vitória como uma ilusão. Então, por quê? Quando eu falo em jogo competitivo, muitas vezes eu posso até ganhar, mas eu ganho sobre o demérito do meu adversário, não sobre o meu próprio mérito. Então, quando a gente trabalha com cooperativo, eu vou vislumbrar uma vitória de uma maneira muito mais genuína, porque ela é compartilhada com os meus parceiros de equipe. Eu chamo atenção a esse ponto da tabela justamente para poder deixar bem enfatizado, né, e bem clara a diferença entre o jogo cooperativo e o jogo competitivo. E uma frase, né, muito clássica do Fábio Broto, falando, né, que se o importante é competir, o fundamental é cooperar. Não significa, né, que um método ele vai ser melhor que o outro. Não significa que o jogo cooperativo ele é melhor que um jogo competitivo. Mas sim que nós pretendemos, né, estabelecer relações cooperativas com o outro e com a vida, já que os jogos cooperativos eles vão criar esse cenário muito mais favorável para que nós possamos alcançar essa interpretação, né, de cooperação e relação estabelecida com o outro. Além disso, é muito importante que nós sempre tenhamos muito claro qual é o objetivo que eu tenho com aquela atividade, justamente para que eu possa escolher entre um jogo cooperativo e um jogo competitivo. Muitas vezes eu vou precisar me utilizar de um jogo competitivo para aquele grupo de pessoas, né? Então, quando eu penso no objetivo, eu tenho que pensar no quê? Qual é a atividade que eu vou escolher para desenvolver esse grupo? Como? Que método eu escolho para alcançar as minhas metas com essa atividade? Quando? Em que momento se vai ocorrer? Vai ser no início, no meio, no fim do meu roteiro, da minha aula, da minha periodização de treinamento? Em que momento eu vou me utilizar dessa atividade, né? E por fim, para quem? Quais são as necessidades do meu público? Quais são as características deles? Qual é a faixa etária que esse grupo possui? É uma faixa etária mais homogênea? É uma faixa etária mais heterogênea? Né? São pessoas que possuem as mesmas características físicas, biológicas, fisiológicas, de contexto cultural, né? De compreensão cognitivo. Tudo isso é importante a gente pensar para que eu possa, então, estabelecer meu objetivo. Sempre pensando no que, como, quando e para quem. Aqui eu trago a referência, então, da obra do Fábio Broto, Jogos Cooperativos, o jogo e o esporte como um exercício de convivência. Agradeço imensamente a atenção de vocês, deixando aqui os meus contatos profissionais. E aguardo um retorno após o envio dessa videoaula para todos vocês. Muito obrigada e até breve.